Então nós vimos que o pecado é o maior problema da humanidade e Jesus é a única solução para o nosso maior problema, que é o pecado. Amém? Amém. Então, a solução para o maior problema da humanidade não é uma doutrina, não é uma religião, não é uma denominação, não é um ritual, mas é uma pessoa, né? E essa pessoa é Jesus. E nós temos que começar perguntando quem é Jesus. Porque essa pergunta é uma pergunta curta, mas de relevância enorme. João 1, versículo 1 a 3, diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, se eu for responder quem é Jesus, bem, eu posso começar respondendo que Jesus é, de acordo com João 1 a 3, ele é o Verbo, né? Então, se alguém me pergunta quem é Jesus, eu posso dizer Jesus é o Verbo. Isso significa que Jesus é a palavra, a mensagem, a voz, o discurso de Deus, né? Então nós conhecemos Deus pela sua palavra viva, que é o próprio Jesus. Amém? Em João 14, 8 e 9, Jesus disse: há tanto tempo estou convosco e vocês não me conhecem ainda. Quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Né? Então Jesus está dizendo que se você conhecer a pessoa dele, você está conhecendo também a pessoa do Pai. Porque Deus se revela por meio da sua palavra. E a palavra final de Deus para a humanidade é a pessoa de Jesus. Amém? Então quem é Jesus? Podemos responder: Jesus é o Verbo, né? Jesus é o meio pelo qual Deus se comunica e se revela a todo ser humano. Conhecemos Deus pela sua palavra, isto é, conhecemos Deus mesmo através de Jesus. Quem vê a mim, vê o Pai. Em João 1,14 diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então, quando alguém pergunta quem é Jesus, nós também podemos responder: Jesus é o unigênito do Pai. Né? O que significa unigênito? O único filho, né? Então não existe outro igual, né? Todos nós podemos ser filhos de Deus, mas nunca vamos ser para Deus igual Jesus é. Jesus é o unigênito do Pai. Ele é o único filho de Deus. Não existe outro ser no universo com o qual Deus se relaciona como ele se relaciona com Jesus. Então, e nós só podemos ser filhos de Deus se formos adotados por Jesus, por meio de Jesus, que é o Filho legítimo. Amém? Então, João 1, versículo 18 diz: ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Então, de acordo com João 1, versículo 18, você pode dizer, além de Jesus ser o Verbo, ser o unigênito do Pai, ele é o Deus unigênito. Então note bem que João 1, versículo 18 diz que Jesus é Deus, de que ele é divino, né? O Deus unigênito. Então Jesus é Deus que se fez homem, né? Ele não é simplesmente um bom homem ou um grande profeta, né? Jesus é Deus que se fez homem, ele é o Filho de Deus. Amém? Jesus também foi chamado de um Messias, né? Messias é uma palavra hebraica que significa, em grego, Christos, ou Cristo, né? Então, tanto Messias no hebraico quanto Cristo no grego significa o ungido de Deus, né? O
o ungido de Deus. O ungido de Deus significa o escolhido de Deus para reinar, né? Então Jesus, sendo o Messias ou Cristo, ele é o único ungido de Deus por excelência, né? Então todos nós temos a unção, os salvos, que significa a presença interior do Espírito Santo, né? Mas nenhum salvo pode, no singular, ser chamado ou se intitular de o ungido de Deus, porque estaria se dizendo Cristo ou Messias, né? Então, nós temos, né, que tomar cuidado e não transferir títulos divinos nas Escrituras usados apenas para Deus e Jesus e colocá-lo em algum outro ser humano, né? Então nós sabemos, por exemplo, né, que Cristo ou Messias só existe um, que é Jesus. Amém? Então ninguém pode elogiar alguém e dizer fulano é um ungido de Deus, né? Nesse sentido, né? Na verdade, todo cristão seria no sentido geral, porque tem a presença interior do Espírito Santo, né? Não existe um ungido no sentido especial. Nesse sentido especial, só tem a pessoa de Jesus, né? E Jesus é o Salvador do mundo. Amém? Então, quando alguém pergunta quem é Jesus, você pode falar, né, baseado na Escritura, que Jesus é o Verbo, que nós conhecemos Deus pela sua palavra com P maiúsculo, que é Jesus. Jesus é o unigênito do Pai, significa Filho único, não existe outro igual, né? E ele é o Deus unigênito. Jesus é Deus que se fez homem. Ele não é simplesmente um bom homem, um grande profeta que existiu como qualquer outro, né? Vulto grandioso da humanidade. Se ele não é Deus, ele seria o maior enganador de todos os tempos, né? Porque ele disse que era Deus. Então ele não pode ser um bom homem, um grande profeta, se ele ao mesmo tempo não for quem ele disse ser, né? Ser Deus. Jesus é o Filho de Deus. Ele é o Messias, ou Cristo, o ungido, ou escolhido de Deus para reinar e o Salvador do mundo. Amém? Então Jesus também foi chamado na Bíblia o pastor, o bom pastor, né? O grande pastor das ovelhas. Então essa palavra pastor, no singular, dentro do Novo Testamento, ela foi usada apenas para Jesus Cristo. Nenhum homem dentro do Novo Testamento foi chamado de meu pastor, né? Ou de pastor fulano no singular. Então, chamar um homem de meu pastor ou de pastor fulano no singular pode ser que a pessoa esteja, né, transferindo um título divino no Novo Testamento usado só para Deus e para Jesus para um homem, né? Então não é correto, né? Então o pastor por excelência, o pastor de todos nós, o bom pastor, o grande pastor das ovelhas, o supremo pastor, o único pastor no singular na Escritura é Jesus. Amém? Então, e também Jesus foi chamado a luz, a porta, o caminho, a verdade e a vida. Mas então a pergunta quem é Jesus é uma pergunta curta, mas a resposta é muito ampla e talvez muito além do que a própria Bíblia consegue exprimir com palavras. Amém? Muito bem. Vamos ler João capítulo 3, versículo 1 a 5. João capítulo 3, versículo 1 a 5. Vamos ver qual era a mensagem de Jesus.
Havia um fariseu chamado Nicodemos, que era líder dos judeus. Uma noite ele foi visitar Jesus e disse: Rabi, nós sabemos que o Senhor é um mestre que Deus enviou, pois ninguém pode fazer esses milagres se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: Eu afirmo ao Senhor que isso é verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos perguntou: Como é que um homem velho pode nascer de novo? Será que ele pode voltar para a barriga da sua mãe e nascer outra vez? Jesus disse: Eu afirmo ao Senhor que isso é verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Muito bem. Então, qual era a mensagem de Jesus? Novo nascimento? Exatamente. Né? Que o homem tem que fazer o quê? O homem tem que nascer de novo, Guilherme. Tá vendo? Porque o pecado estraga a vida do homem a tal ponto que somente um novo começo, uma nova vida para resolver o problema. Não tem como reformar o velho homem do pecado, né? Não tem como consertar aqui e ali, né, o estrago que o pecado fez. Se você rala, né, os seus cotovelos ou os seus joelhos, você passa ali um band-aid, né, um curativo superficial, e ali você vai, né, cicatrizar. Mas se você cair num tanque de óleo fervendo, né, por completo, o corpo inteiro, não tem curativo que vai conseguir restaurar a sua condição. Então o pecado é assim. O pecado estraga a vida do homem a tal ponto que não tem como consertar, reparar superficialmente o velho homem do pecado. Então o homem tem que nascer de novo. Porque o pecado estraga a vida do homem a tal ponto que somente uma nova vida, um novo começo para resolver o problema. Amém? O novo nascimento da água e do Espírito se refere a uma mudança radical que tem que acontecer na vida da pessoa, que significa o arrependimento, né? Lembra que arrependimento significa metanoia, mudança de ideia, mudança de perspectiva, mudança de visão. Paramos de ver as coisas como nós vemos e passamos a ver as coisas como Deus vê, e essa nova ideia que nós temos em relação ao pecado muda, modifica, transforma o nosso comportamento. Amém? Então o novo nascimento da água do Espírito se refere a essa mudança radical que deve acontecer na vida de uma pessoa, o arrependimento completo. E também se refere ao batismo nas águas, né? Quando uma pessoa recebe o perdão dos pecados e recebe também o dom do Espírito Santo. Amém? Então é isso. Então a mensagem de Jesus é mudar o homem por dentro, né? A mensagem de Jesus é para atacar o problema do homem no seu interior. É para atacar o maior problema da humanidade, que é o pecado. Amém? João 3,16 diz: Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E João 3,36 diz: Portanto, aquele que crê no Filho tem a vida. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus, né? Então está vendo qual era a missão de Jesus aqui na terra, né? Então Deus não quis nos dar a morte que nós merecemos, mas a vida eterna. Então a missão de Jesus aqui na terra foi revelar Deus e o seu grande amor pelo homem, né? Então no final das contas todo mundo sabe que existe um Deus, existe uma divindade. O que o gênero humano, a humanidade não sabia antes de Jesus vir ao mundo e realizar sua obra? O quanto esse Deus se importava com a criatura, com as suas criaturas. Então Jesus veio, né, para revelar Deus com o seu amor pelo homem, o amor imensurável, e para morrer por nós. Amém?
E foi assim que ele se tornou o salvador de quem? Não. Foi assim que Jesus se tornou o salvador de quem? Nossa. Não. Da humanidade? Não. Acho que é um Cristo. Não. Vamos ler Hebreus 5, versículo 8 e 9. Então Jesus veio para revelar a Deus com seu grande amor pelo homem como o verbo divino e para morrer por nós. E foi assim que Jesus se tornou o Salvador. De quem? Hebreus 5, 8 e 9. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que padeceu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Está vendo? Então, enquanto uma pessoa não obedecer a Cristo, ela não estará salva por Cristo. Né? Se eu sair na rua e perguntar quem é seu Salvador, as pessoas vão dizer é Jesus. E aí a próxima pergunta minha é: você obedece a Cristo? A pessoa vai dizer: ah, não sei, acho que não. Então Jesus não é o seu Salvador. Ele é apenas a sua possibilidade de salvação. Porque Jesus se tornou o Salvador de quem? De todo aquele que lhe obedece. Né? Então, quando uma pessoa realmente se submete a Jesus Cristo, né? Quando uma pessoa realmente deixa Jesus ser o dono, proprietário daquela vida, no sentido de obedecer aos seus mandamentos e se sujeitar à sua palavra verdadeira e com seriedade, então a pessoa vai ter o Salvador. Amém? Então não tem como ter Jesus como Salvador sem ele ser o Senhor. Então primeiro Jesus se torna Senhor, para depois ele ser o Salvador. Né? Então eu tenho que confessar Jesus como Senhor, né? E submeter-se a ele. Amém? Então Jesus veio, né, para revelar a Deus com seu amor pelo homem e para morrer por nós. E foi assim que Jesus se tornou o Salvador de quem? De todos aqueles que lhe obedecem. Então o cristianismo não é uma brincadeira, é uma questão de obediência. Obediência no cristianismo é tudo. Não adianta cantar, né, ler a Bíblia de vez em quando, gostar de ouvir a mensagem, gostar dos irmãos e na reunião, se no final a gente o quê? Não vai obedecer, então você está perdido. Está perdido com a Bíblia aberta, com a Bíblia na mão, no meio dos irmãos, porque no final não faz a vontade de Cristo. Né? Então temos que fazer a vontade de Jesus, porque Jesus não é o Salvador de quem crê. Né? Crer é essencial, mas não é suficiente. É preciso que a pessoa creia e obedeça. Amém? Mostre que aquela crença de fato é crença verdadeira, vale alguma coisa. Mostre a fé obediente. A fé obediente traz a graça proveniente de Deus. Amém? Agora vamos pensar um pouco como foi o ministério de Jesus aqui na terra. Então Jesus veio fazendo milagres e ensinando a mensagem de Deus, né? Então Jesus fazia milagres e ensinava a mensagem. Ensinava a mensagem, fazia milagres, né? Agora, qual que era mais importante? Os milagres ou a mensagem? A mensagem sempre foi mais importante, né? Mas o povo vai atrás mais de que hoje em dia? Dos milagres, né? Que nem sequer existem mais. Ninguém está multiplicando pães hoje em dia aí. Ninguém está andando sobre as águas. Ninguém está secando, né, uma figueira, né, cheia de folhas em questão de horas. Ninguém está aí, né, purificando leprosos com um simples toque de mão. Mas as pessoas estão acreditando, né?
E tem muita gente ficando rico com essa crença, né? Tem muita gente pagando para ser curado, pagando para ver o milagre, né? Indo longe, enfim, né? Fazendo romarias. E pela palavra, né? Pela palavra, às vezes a pessoa não faz o sacrifício, não tem fome, não tem sede da verdade, né? Por quê? Porque a pessoa ainda está muito ligada às coisas desta vida, né? Não espera a vida espiritual. Bem, então Jesus veio no seu ministério de mais ou menos 3 anos e meio, fazendo milagres e ensinando a mensagem de Deus. Os milagres foram feitos para confirmar a mensagem. A mensagem, porém, sempre foi mais importante. Por quê? Porque uma vez que a mensagem foi dada por Jesus e pelos apóstolos e confirmada por meio de prodígios, sinais e maravilhas, a mensagem ficou estabelecida. A mensagem permaneceu para sempre como a mensagem de Deus para ser obedecida e mudando as vidas. Embora os milagres não se perpetuaram como dantes. Então em João 14, 10 e 11, Jesus disse: crede que estou no Pai e que o Pai está em mim. As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai, que o Pai está em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Então Jesus estava dizendo: a minha palavra não é minha, é de Deus. Deus que está em mim faz as suas obras, os seus milagres, as suas maravilhas, mostra o seu poder. E se vocês não creem pelo que eu estou dizendo, vocês têm mais um motivo para crer. Tem um motivo para crer através das mesmas obras que só Deus pode fazer. Está vendo? Então, quando nós vemos Jesus está falando dessas obras, que são os milagres que ele fazia, que acompanhavam a mensagem. Amém? Então na Bíblia o milagre e a mensagem, eles estavam intrinsecamente ligados. Se não ia ter pregação, para que ter milagre? Se não tinha mensagem divina, para que confirmação? Então, em Atos 14, versículo 3, por exemplo, nós vemos que Paulo e Barnabé permaneceram falando ousadamente no Senhor na sua viagem missionária, de modo de que Deus confirmava a palavra da sua graça, permitindo que pelas mãos deles se operassem prodígios e sinais. Está vendo? Então nós vemos quando é que o poder dos milagres foram desencadeados na igreja primitiva, quando a pregação da palavra estava sendo levada adiante a povos novos. Em Marcos 16, 20, você tem os apóstolos saindo e pregando por todo o mundo. E diz assim: e eles, depois que Jesus foi recebido no céu e sentou-se à direita de Deus, os apóstolos, tendo partido, foram por toda parte pregando a palavra. E Deus confirmava a palavra da sua graça através dos sinais que se seguiam. Então os apóstolos pregavam e Deus operava os sinais para que a palavra fosse mostrando que ela era realmente divina. Amém? E em Hebreus 2, versículo 3 e 4, diz: como escaparemos nós se negligenciarmos a tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada primeiramente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles, por meio de prodígios, sinais e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo segundo a sua vontade. Então diz que a mensagem veio por meio de Jesus, e depois foi confirmada pelos que a ouviram de primeira mão, os apóstolos,
E Deus, junto com eles, não depois, mas junto com eles também, dava o seu testemunho divino, né, por meio de prodígios, sinais e vários milagres e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Então lembre-se que Jesus veio fazendo milagres e ensinando a mensagem de Deus. Os milagres foram feitos para confirmar a mensagem. A mensagem sempre foi mais importante. Amém? Então, vamos ler João 6, 1 a 15. Vamos ver aqui como foi o ministério de Jesus, olhando esta passagem. João 6, 1 a 15. Vamos ler aí sobre um milagre que Jesus fez. Depois disso, Jesus atravessou o lago da Galileia, que também é chamado de Tiberiades. Uma grande multidão o seguia porque ele tinha visto os milagres que Jesus tinha feito, curando os doentes. Ele subiu um monte e sentou-se ali com seus discípulos. A Páscoa, a festa principal dos judeus, estava perto. Jesus olhou em volta de si e viu que uma grande multidão estava chegando perto dele. Então disse a Filipe: "Onde vamos comprar comida para toda essa gente?" Ele sabia muito bem o que ia fazer, mas disse isso para ver qual seria a resposta de Filipe. Filipe respondeu assim: "Para cada pessoa poder receber um pouco de pão, nós precisaríamos gastar mais de 200 moedas de prata." Então um dos discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: "Está aqui um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. O que é isso para tanta gente?" Jesus disse: "Diga a todos que se sentem no chão." Então todos se sentaram. Havia muita grama naquele lugar. Estavam ali quase 5.000 homens. Em seguida, Jesus pegou os pães, deu graças a Deus